Quando cheguei à casa da Inês naquela tarde quente de agosto, o sol batia forte nas telhas de terracota e o ar cheirava a pinheiro e terra seca. Nunca imaginei que um simples favor pedido pela minha melhor amiga Clara pudesse virar a minha vida do avesso em questão de horas. Mas ali estava eu, com o martelo na mão e o suor a escorrer pela testa, a ajudar a consertar a cerca de madeira que o temporal da semana anterior tinha destruído, e quando os nossos olhos se cruzaram pela primeira vez depois de pregarmos o último prego, algo dentro de mim quebrou para sempre. Chamo-me Beatriz, tenho 28 anos e vivo em Coimbra há quase 10 anos, desde que saí da aldeia para estudar. Clara e eu somos amigas desde os 12 anos, daquelas amizades que sobrevivem a tudo, namorados que vão e vêm, discussões estúpidas, até a morte da mãe dela. Foi ela quem me ligou naquela manhã, voz cansada depois de um turno duplo no hospital. Beatriz, a Inês está sozinha com aquela cerca toda destruída e eu não consigo sair do serviço. Podes dar uma mãozinha? Ela é teimosa, não pede ajuda a ninguém. Eu disse sim sem pensar duas vezes. Inês era a irmã mais velha de Clara, divorciada há 2 anos, vivia na casa de família nos arredores da cidade, um sítio calmo onde o rio Mondego se perdia entre os campos. Eu conhecia-a de vista, sempre educada, sempre distante. Nunca tinha passado de um olá rápido nas festas de Natal. Quando parei o carro à porta, ela estava lá fora, de jeans velhos e t-shirt branca manchada de terra, o cabelo castanho escuro preso num rabo de cavalo desfeito. Obrigada por vires, Beatriz. A Clara disse que eras a única pessoa em quem podia confiar para isto. O sorriso dela era cansado mas genuíno. Começámos a trabalhar em silêncio primeiro, só o som do martelo e o vento a mexer nas folhas das oliveiras. Eu segurava as tábuas, ela pregava. Os nossos dedos roçavam de vez em quando ao passarmos as ferramentas. Nada de especial. Até ao momento em que a cerca ficou pronta, o sol já baixo, e nós as duas parámos para beber água. Ela limpou o suor da testa com as costas da mão e olhou-me diretamente. Não foi um olhar qualquer. Foi longo, profundo, como estivesse a ver dentro de mim algo que nem eu própria sabia que existia. Senti o coração bater mais forte, um calor que não vinha do esforço físico. Desviei os olhos depressa, mas já era tarde. Algo tinha mudado. Voltámos para dentro de casa. Ela ofereceu-me um copo de vinho verde fresco da região. Sentámo-nos na varanda a conversar sobre coisas banais, o divórcio dela, o ex-marido que a deixou por causa de dívidas, a solidão que às vezes pesava mais que tudo. Sinto-me livre agora, disse ela baixinho, mas ao mesmo tempo assustada. Como se não soubesse quem sou sem alguém ao lado. Eu ouvia, acenava, mas a minha cabeça estava no outro lado. Por que é que o meu estômago se apertava cada vez que ela sorria? Por que é que o som da voz dela me fazia querer ficar ali para sempre? Quando me levantei para ir embora, ela tocou-me no braço. Obrigada de verdade, Beatriz. Vem cá mais vezes, sim? Sinto-me bem contigo. Eu sorri, disse que sim, mas dentro de mim uma porta que estava fechada há anos acabara de se abrir com estrondo. Cheguei a casa já à noite cerrada. O apartamento pequeno que partilho com uma colega de trabalho parecia estranho, como se eu fosse outra pessoa. Tomei banho, deitei-me, mas o sono não vinha. Ficava a rever aquele olhar. O toque da mão dela. A forma como o cabelo caía no rosto quando se inclinava para pregar. Eu sempre me tinha considerado normal. Namorei 2 rapazes na faculdade, nada sério, e achava que era só falta de química. Com as amigas era fácil, risos, confidências. Mas isto era diferente. Isto era perigoso. Porque Inês era a irmã da Clara. Porque eu era a Beatriz que toda a gente conhecia como a amiga leal, a filha obediente de pais conservadores que ainda iam à missa todos os domingos na aldeia. Se alguém soubesse, o que diriam? O que faria a Clara? O que faria a minha família? No dia seguinte, Clara ligou-me agradecida. A Inês disse que foste incrível. Obrigada, amiga. Eu sabia que podia contar contigo. A voz dela era leve, confiante. Eu respondi com o tom de sempre, mas por dentro sentia-me uma traidora. Porque não era só um favor que eu tinha feito.
Era o começo de algo que eu não conseguia nomear, mas que já me consumia. E eu sabia, no fundo, que não ia conseguir fingir por muito tempo. Passaram 2 semanas e eu não conseguia parar de pensar nela. Trabalhava no escritório de contabilidade, respondia e-mails, fazia almoços com a Clara como sempre, mas tudo parecia falso. A Clara falava dos turnos no hospital, dos pacientes, dos planos para as férias, e eu sorria, acenava, mas a minha mente estava na varanda daquela casa, no olhar da Inês. Decidi que precisava de espaço. Mas o destino, ou talvez a minha própria fraqueza, não deixou. Um sábado à tarde, Clara ligou outra vez. A Inês precisa de ajuda para pintar a parede do quintal. Eu estou de plantão. Podes ir tu? Eu disse sim. Mais uma vez. Quando cheguei, Inês estava de macacão velho, escada encostada à parede, balde de tinta branca ao lado. Não queria incomodar-te outra vez, disse ela, corando ligeiramente. Mas sozinha ia demorar uma eternidade. Começámos a pintar. O sol batia forte, o cheiro da tinta misturava-se com o das flores do jardim. Falámos mais desta vez. Ela contou-me como o casamento tinha sido um erro desde o início, como o ex-marido controlava tudo, como ela se sentiu presa durante anos. Agora respiro, confessou, mas às vezes tenho medo de nunca mais confiar em ninguém. Eu ouvia, pintava e sentia o peito apertado. Queria dizer-lhe que eu também tinha medo. Medo de mim própria. A meio da tarde, parámos para descansar. Sentámo-nos na relva, costas contra a parede acabada de pintar. Ela esticou as pernas, o joelho roçou no meu. Nenhum de nós se afastou. Ficámos em silêncio, só o canto dos pássaros e o vento. Tu és diferente, Beatriz, disse ela de repente, olhando-me de lado. Com a Clara és sempre a mesma, mas comigo sinto que posso ser eu própria. Eu corei, desviei o olhar. Tu também me fazes sentir diferente, respondi baixinho, sem pensar. O ar entre nós ficou pesado. Ela não disse nada, mas o sorriso que deu foi suave, quase carinhoso. Quando acabei o trabalho e me preparei para ir embora, ela abraçou-me. Um abraço rápido, mas demorado o suficiente para eu sentir o cheiro do cabelo dela, o calor do corpo. Volta quando quiseres, sussurrou. Em casa, a culpa começou a crescer. A Clara era a minha melhor amiga. Tínhamos partilhado tudo, primeiros beijos, desilusões, sonhos. Como é que eu podia estar a sentir isto pela irmã dela? Era traição pura. Tentei evitar. Durante uma semana não respondi às mensagens da Inês. Mas ela mandou uma foto da cerca já pintada, com uma legenda simples, graças a ti. Sinto a tua falta aqui. Eu respondi. E voltei. 3 vezes na semana seguinte. Cada visita era mais perigosa. Conversas que duravam horas. Risos. Toques inocentes que não eram inocentes para mim. Uma noite, quando a chuva começou a cair de repente, ela insistiu que eu ficasse para jantar. Sentámo-nos à mesa da cozinha, luz amarela, vinho tinto. Falámos de tudo e de nada. Quando me levantei para ir embora, ela segurou a minha mão. Não vás já? O olhar dela era o mesmo de antes. Eu fiquei. E pela primeira vez na vida, senti que estava exatamente onde devia estar. Mas a realidade não tarda a bater à porta. A Clara começou a notar que eu estava distante. Estás bem, Beatriz? Pareces noutra galáxia ultimamente. Eu menti. Disse que era stress do trabalho. Ela acreditou. Por enquanto. Dentro de mim, porém, a luta crescia. Eu amava uma mulher. Pela primeira vez, admiti-o a mim própria. E essa mulher era a irmã da minha melhor amiga. O preço ia ser alto. Eu ainda não sabia quanto. O outono chegou a Coimbra com chuvas finas e folhas amarelas a cobrir as ruas. A minha vida parecia normal por fora, trabalho, cafés com a Clara, telefonemas semanais para os meus pais na aldeia. Mas por dentro era um furacão.
Cada encontro com a Inês era uma vitória e uma derrota ao mesmo tempo. Íamos ao cinema, passeávamos à beira-rio, cozinhávamos juntas. Nunca falávamos do que estava a acontecer. Era tudo implícito, um olhar mais longo, uma mão que demorava a soltar, boa noite sussurrado ao telefone. Eu sentia-me viva como nunca. Mas o medo também crescia. A primeira fissura apareceu no almoço do domingo na casa dos pais da Clara e da Inês. Eu fui convidada, como sempre. A mãe, Dona Maria, mulher rígida e devota, servia o bacalhau e perguntava pela minha vida. Ainda não tens namorado, Beatriz? Uma rapariga tão bonita, eu sorri, respondi o costume, ainda não apareceu o certo. Inês estava ao meu lado, silenciosa. Quando os nossos joelhos se tocaram por baixo da mesa, eu quase deixei cair o garfo. A Clara, do outro lado, não reparou. Mas o pai, Sr. António, homem de poucas palavras e muitos preconceitos, olhou para nós duas de forma estranha. Vocês as duas andam muito juntas ultimamente, comentou. Foi só uma frase. Mas bastou para o meu estômago se apertar. Nessa noite, em casa, recebi uma mensagem da Inês. Hoje foi difícil fingir. Quero estar contigo sem ter de esconder. Respondi que também queria. Marcámos para o dia seguinte. Encontrámo-nos no jardim dela. A chuva caía leve. Ela puxou-me para dentro de casa e, pela primeira vez, beijou-me. Foi suave, hesitante, mas cheio de tudo o que tínhamos guardado. Eu correspondi. Quando nos afastámos, ela tinha lágrimas nos olhos. Tenho medo, Beatriz. Do que vão dizer? Da minha família. Da tua. Eu também tinha. Mas naquele momento, o medo parecia pequeno comparado com o que sentia. Os dias seguintes foram de pura felicidade misturada com pânico. Começámos a esconder-nos. Encontros à noite, passeios fora da cidade. Mas Coimbra é pequena. Alguém viu-nos a dar as mãos num café afastado. O rumor chegou à Clara através de uma colega de trabalho. Ela ligou-me, voz estranha. Beatriz, podemos falar? Ouvi uma coisa esquisita. Eu soube que o fim da mentira estava perto. A pressão da família também aumentava. Os meus pais, quando fui visitá-los na aldeia, começaram a insistir. Já tens idade para casar, filha. Arranja um rapaz decente. A Dona Maria, mãe da Clara e da Inês, telefonou-me um dia. A Inês parece mais feliz desde que tu começas a aparecer. Mas tem cuidado, Beatriz. Ela já sofreu muito. Não quer que ela se magoe outra vez. As palavras eram amáveis, mas o tom escondia aviso. Eu sentia-me presa entre dois mundos. Por um lado, o amor que me fazia acordar a sorrir. Por outro, a lealdade à Clara, o medo do julgamento, a religião que me ensinaram desde pequena a ver o amor entre mulheres como pecado. Comecei a ter insônias. A questionar tudo. Era justo amar assim? Era justo esconder? O preço estava a subir e eu ainda não tinha pago a conta. A explosão veio num sábado chuvoso. A Clara apareceu no meu apartamento sem avisar, olhos vermelhos, cabelo molhado. Diz-me a verdade, Beatriz. Estás envolvida com a Inês? A voz tremia. Eu fiquei paralisada à porta. Não consegui mentir mais. Sim, respondi baixinho. Mas não é o que estás a pensar. Eu amo-a, Clara. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Ela riu-se, um riso amargo. A minha melhor amiga. A pessoa em quem eu confiava mais no mundo. E tu usaste a minha irmã para isto? Eu tentei explicar. Que não tinha planeado. Que lutei contra. Que o amor não escolhe. Mas ela não ouvia. Traíste-me, Beatriz. Traíste-nos a todos. Bateu com a porta ao sair. A notícia espalhou-se como fogo. A Dona Maria ligou-me aos gritos.
Como é que pudeste fazer isto à minha filha? Depois de tudo que a Inês já passou? És uma egoísta. O Sr. António nem atendeu. Os meus próprios pais, quando souberam através da Clara, ficaram em choque. O meu pai, voz grave ao telefone: isto não é normal, Beatriz. Tu foste criada noutra coisa. Pensa na família. No que vão dizer na aldeia. A minha mãe chorou. Vais perder tudo, filha. Por causa disto? Inês e eu encontramo-nos nessa mesma noite, escondidas no carro dela num parque escuro. Ela tremia. A Clara não fala comigo. A minha mãe disse que eu estou a destruir a família. Eu segurei as mãos dela. Podemos parar, propus, embora doesse. Não, respondeu ela firme. Pela primeira vez na vida sinto que sou eu própria. Não quero voltar a fingir. Mas o preço estava a ser pago. A Clara cortou relações comigo. Os amigos comuns escolheram lados. No trabalho, começaram os olhares estranhos. Uma colega murmurou coitada da Clara quando passei. Eu sentia-me suja, traidora, mas também viva. A pior parte foi o confronto com a Clara 2 semanas depois. Encontrámo-nos num café afastado. Ela chegou fria, distante. Eu confiei em ti. Pedi-te ajuda porque sabia que eras boa pessoa. E tu apaixonaste-te pela minha irmã? Como é que eu não vi? Eu chorei. Pedi perdão. Disse que o amor não era escolha. Ela olhou-me com pena e raiva misturadas. Tu escolheste, Beatriz. Escolheste esconder. Escolheste magoar. Não sei se consigo perdoar. Saiu sem olhar para trás. Eu fiquei ali, sozinha, a pagar o preço da verdade. O inverno trouxe frio e solidão. A Inês e eu continuávamos juntas, mas agora com o peso do mundo sobre nós. Os pais dela não expulsaram de casa, mas o silêncio era pior. A minha família parou de me convidar para os almoços de domingo. Eu ia à missa sozinha, sentava-me ao fundo e sentia os olhares. Um dia, o padre, velho amigo da família, chamou-me para conversar. A igreja ensina o amor, Beatriz. Mas também o respeito pela família e pela ordem natural. As palavras dele doeram mais que qualquer insulto. Dentro de mim, a luta era constante. Amava a Inês com uma força que me assustava. Mas amava também a Clara, a família, a vida que tinha antes. Havia dias em que acordava a pensar em desistir. Talvez seja mais fácil voltar atrás, dizia a mim própria. Mas então via a Inês, o sorriso cansado mas verdadeiro, e sabia que não podia. Ela também sofria. O ex-marido soube e usou contra ela nas questões de custódia do filho que tinham em comum. A tua irmã é lésbica agora? Perguntou-lhe por telefone. A Inês chorou no meu ombro aquela noite. Não vale a pena, Beatriz? Todo este sofrimento? Decidimos viajar um fim de semana para o Douro. Longe de tudo. No quarto pequeno de uma casa rural, sem internet, sem olhares, conversámos horas. Eu escolho-te, disse ela. Mesmo que perca a família. Eu respondi o mesmo. Mas a dúvida ficava. Era justo pedir-lhe isso? Era justo pedir a mim própria? Voltámos mais unidas, mas o mundo não parou. A Clara mandou uma mensagem curta: a mãe está doente. Não apareças. Eu respeitei. Mas doía. A minha própria mãe veio a Coimbra um dia, sozinha. Sentámo-nos num banco do parque. Eu não entendo, filha. Mas vejo que estás a sofrer. Só quero que sejas feliz. Foi o primeiro sinal de esperança. Não aceitação total, mas pelo menos não rejeição. Eu chorei nos braços dela. Pela primeira vez senti que talvez, só talvez, houvesse um caminho. A primavera chegou e com ela uma espécie de paz frágil.
A Inês e eu alugámos um pequeno apartamento juntas, longe do centro, num bairro calmo. A Clara ainda não falava connosco, mas mandou uma mensagem de aniversário à irmã. Pequeno passo. Os meus pais começaram a perguntar pela Inês nas chamadas. Diz-lhe que mandamos um abraço. Nada perfeito, mas humano. A sociedade ainda murmurava, mas eu aprendi a andar de cabeça erguida. No trabalho, uma colega aproximou-se um dia. Admiro a tua coragem, Beatriz. Palavras que curavam. Olhando para trás, vejo o preço que pagamos. Perdi amizades. Perdi a confiança cega da família. Perdi a versão antiga de mim própria. Mas ganhei algo maior, a verdade. O amor que senti pela Inês não foi escolha. Foi descoberta. E cada lágrima, cada porta fechada, valeu a pena porque me trouxe até aqui a viver sem máscaras. Hoje, sentadas na varanda do nosso apartamento, a ver o rio Mondego ao pôr do sol, a Inês segura a minha mão. Valeu a pena? Pergunta baixinho. Eu sorrio. Sim. Mas a pergunta que fica no ar, a que me faz pensar todas as noites, é esta: será que o amor verdadeiro justifica trair a amizade e desafiar tudo o que nos ensinaram sobre certo e errado? Ou será que, no fundo, eu escolhi o caminho mais egoísta? O que farias tu no meu lugar?